Lei Complementar número 57. Paramos no artigo 19. O Procurador-Geral de Justiça terá em seu gabinete, no exercício da função de confiança de assessoria, procuradores de justiça ou promotores de justiça da mais elevada entrância por ele designados. Parágrafo único. O Colégio de Procuradores de Justiça fixará, mediante resolução por proposta do Procurador-Geral de Justiça, o número máximo de assessores a que se refere este artigo. Seção 2. Do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 20. O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da administração superior e de execução do Ministério Público, é integrado por todos os procuradores de justiça em atividade e presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto nesta lei complementar. Subseção 1. Da competência do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 21. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, inciso 1, opinar por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/4 de seus integrantes sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Inciso 3. Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, bem como os projetos de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e os relativos à fixação e reajuste do respectivo subsídio ou remuneração, nos termos desta lei complementar. Inciso 4. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça na forma prevista nesta lei complementar. Inciso 5. Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público e os subcorregedores gerais. Inciso 6. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público e os subcorregedores gerais na forma prevista nesta lei complementar. Inciso 7. Aprovar, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus membros, medidas a propósito de matéria, direitos ou questão de estrito interesse do Ministério Público. Inciso 8. Propor ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público. Inciso 9. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime. Inciso 10. Julgar recurso contra a decisão. A linha A. Do Conselho Superior do Ministério Público sobre o vitaliciamento ou não do promotor de justiça em estágio probatório. A linha B. Do Conselho Superior do Ministério Público que recusar a indicação de membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade. A linha C. Do Corregedor-Geral do Ministério Público que determinar o arquivamento sumário de representação, reclamação, pedido de providência, notícia, comunicação e de procedimento disciplinar preliminar. A linha D. Do Procurador-Geral de Justiça que julgar processo administrativo disciplinar. A linha E. Proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. A linha F. Que importar em disponibilidade ou remoção compulsória por motivo de interesse público do membro do Ministério Público. A linha G. Da Comissão Eleitoral nas hipóteses previstas nesta lei complementar. A linha H. Outros recursos previstos nesta lei complementar em outro diploma legal ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 11. Decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo disciplinar. Inciso 12. Deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça que este ajuize a ação civil de decretação de perda do cargo ou de cassação de aposentadoria de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 13. Rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos desta lei complementar, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinado pelo Procurador-Geral de Justiça nos casos de sua atribuição originária. Inciso 14.
sugerir, por iniciativa de qualquer de seus integrantes, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público, providências ou medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para melhorar a eficiência e a eficácia do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis ou homogêneos. Inciso 15. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 16. Dar posse, em sessão solene, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, aos subcorregedores gerais, aos titulares e suplentes do Conselho Superior do Ministério Público, aos procuradores de justiça e aos promotores de justiça, no caso de primeira investidura. Inciso 17. Aprovar o regulamento do concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público e suas modificações posteriores. Inciso 18. Aprovar a proposta de abertura de concurso de ingresso na carreira, fixando o número de cargos a serem providos. Inciso 19. Aprovar o regulamento do estágio no Ministério Público, disciplinando a seleção, investidura, atribuições, vedações e dispensa de estagiários, alunos dos últimos 3 anos dos cursos de bacharelado em Direito e outras áreas afins às de atuação do Ministério Público. Inciso 20. Fixar a estrutura das Procuradorias de Justiça, a distribuição, a redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça que as integram. Inciso 21. Aprovar por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da Procuradoria de Justiça interessada, a exclusão, inclusão ou outra modificação na estrutura das Procuradorias de Justiça e nas atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça que as integram. Inciso 22. Definir critérios objetivos para a divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça, visando a distribuição equitativa dos processos entre seus integrantes mediante sorteio, observadas as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância em função da natureza, volume, espécie e complexidade dos feitos, ressalvados aos procuradores de justiça disporem, de outro modo, consensualmente, conforme critérios próprios, sobre a divisão interna dos serviços nas respectivas procuradorias de justiça. Inciso 23. Fixar por proposta do Procurador-Geral de Justiça a estrutura das promotorias de justiça, a distribuição, a redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos de promotor de justiça que as integram. Inciso 24. Definir por proposta do Procurador-Geral de Justiça critérios objetivos para a divisão interna dos serviços das promotorias de justiça, visando a distribuição equitativa dos processos entre seus integrantes, mediante sorteio, observadas as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância em função da natureza, volume, espécie e complexidade dos feitos. Inciso 25. Aprovar por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, a exclusão, inclusão ou outra modificação na estrutura das promotorias de justiça e nas atribuições dos respectivos cargos de promotor de justiça que as integram. Inciso 26. Conceder férias, licenças e afastamentos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 27. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a realização de inspeção nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de Justiça. Inciso 28. Conhecer os relatórios de inspeção e correição realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, deliberando, quando for o caso, sobre as providências que devam ser tomadas. Inciso 29.
opinar sobre os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Inciso 30. Aprovar a constituição de grupos de atuação especial, o GAI, composto por membros do Ministério Público, respeitados os princípios do promotor natural e da independência funcional. Inciso 31. Aprovar a outorga do colar do mérito Inciso 31. Aprovar a outorga do colar do mérito institucional do Ministério Público e da medalha do mérito institucional do Ministério Público, observado o disposto nesta lei complementar. Inciso 32. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por ato normativo que editar. Subseção 2. Do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 22. O Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça conterá, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1. O Colégio de Procuradores de Justiça elegerá dentre seus integrantes um secretário para mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente, salvo se não houver outro concorrente à função. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça poderá instituir comissões temáticas, permanentes ou temporárias, compostas por 3 de seus membros, sob a presidência do mais antigo deles na carreira do Ministério Público, com a atribuição de selecionar, organizar e opinar previamente sobre as matérias a serem submetidas à deliberação do colegiado. Inciso 3. O Colégio de Procuradores de Justiça reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de 1/6 de seus membros. Inciso 4. É obrigatório o comparecimento do Procurador de Justiça às reuniões ou sessões do Colégio de Procuradores de Justiça para as quais tenha sido regularmente convocado. Inciso 5. A falta justificada do Procurador de Justiça em cada exercício a 3 sessões consecutivas ou a 5 sessões alternadas, incluindo as solenes, importa na suspensão automática de suas atribuições perante o colegiado pelo período de 30 dias a contar da última falta. Inciso 6. O Procurador de Justiça, em gozo de férias e licença, ou que, por qualquer outro motivo, encontra-se afastado da função ou da carreira, não poderá participar das sessões e deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo ser substituído, quando for o caso, na forma regimental. Inciso 7. As sessões do Colégio de Procuradores de Justiça instalam-se com a presença da maioria absoluta de seus membros, não considerados para o efeito de quórum os que estiverem em gozo de férias, licença ou por qualquer outro motivo afastados das funções ou da carreira. Inciso 8. Respeitado o quórum previsto no inciso anterior, as decisões do Colégio de Procuradores de Justiça são tomadas por maioria simples de votos, salvo quando a maioria qualificada for exigida por esta lei complementar ou por outro diploma legal ou por ato normativo do Ministério Público, cabendo ao presidente, além do voto unitário, o voto de desempate. Inciso 9. As sessões do Colégio de Procuradores de Justiça serão públicas e as suas decisões serão motivadas e publicadas por extrato no Diário Oficial do Estado, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou deliberação da maioria dos presentes no interesse institucional. Subseção 3. Do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 23. Se o Colégio de Procuradores de Justiça tiver mais de 40 integrantes, este poderá constituir, mediante resolução, órgão especial para o exercício de suas atribuições delegadas, observado o seguinte. Inciso 1. O órgão especial terá um mínimo de 11 e o máximo de 21 membros. Inciso 2. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público integram o órgão especial como membros natos. Inciso 3. As demais vagas do órgão especial são providas, a linha A, metade por procuradores de justiça, pelo critério de antiguidade na instância. A linha B,
metade por procuradores de justiça eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça para mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente, salvo se não houver outros concorrentes às vagas, considerando-se como suplentes os eleitos, os que... de novo, a linha B. Metade por procuradores de justiça eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça para mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente, salvo se não houver outros concorrentes às vagas, considerando-se como suplentes dos eleitos os que se seguirem na ordem da votação. A linha C. No caso da metade das vagas de que tratam as alíneas anteriores representarem número fracionário, a fração será desprezada para a obtenção do número de vagas a serem providas pelo critério de antiguidade e arredondada para o inteiro para o cálculo das vagas a serem preenchidas pelo critério de eleição. Inciso 4. O órgão especial é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, que será substituído em suas faltas ou impedimentos nos termos desta lei complementar. Inciso 5. Os procuradores de justiça que integram o órgão especial pelo critério de antiguidade são substituídos nos seus impedimentos e sucedidos no caso de vacância pelos demais integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, ainda que eleitos para o órgão especial, observada a ordem decrescente de antiguidade na instância. Inciso 6. Os procuradores de justiça que integram o órgão especial pelo critério de eleição são substituídos nos seus impedimentos e sucedidos, no caso de vacância, pelos suplentes, observada a ordem da respectiva votação. Inciso 7. As atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça delegadas ao órgão especial serão especificadas no ato de sua constituição, não podendo ser objeto de delegação as atribuições previstas nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo 21 desta lei complementar, bem como outras atribuições deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça por este ou por outro diploma legal. Inciso 8. O órgão especial reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de 1/3 de seus membros, em data e hora não coincidentes com as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça, quando houver. Inciso 9. As sessões do órgão especial instalam-se com a presença da maioria absoluta de seus membros e a elas se aplicam, no que couber, o disposto nos incisos 8 e 9 do artigo 22 desta lei complementar. Seção 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 24. O Conselho Superior, órgão da administração superior e de execução do Ministério Público, é constituído pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, como membros natos e por mais 1/6 dos Procuradores de Justiça como membros efetivos, eleitos na forma desta lei complementar. Subseção 1. Da eleição dos membros efetivos do Conselho Superior. Artigo 25. Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são eleitos pelo voto de todos os integrantes da carreira em atividade, observado no que couber o previsto no parágrafo 2 do artigo 10 desta lei complementar, respeitado mais o seguinte. Inciso 1. Para a determinação do número de vagas correspondente a 1/6 do total dos procuradores de justiça, desprezar-se-á a fração, se inferior a meio, e arredondar-se-á para o inteiro, se igual ou superior. Inciso 2. Na eleição de que trata este artigo, serão observados no que couber os impedimentos, inelegibilidades e vedações previstos nesta lei complementar. Inciso 3. Todos os procuradores de justiça que não incidam nos impedimentos, inelegibilidades ou vedações, a que alude o inciso anterior, são naturalmente candidatos às vagas de membro efetivo do Conselho Superior do Ministério
De novo, todos os procuradores de justiça que não incidam nos impedimentos, inelegibilidades ou vedações a que alude o inciso anterior são naturalmente candidatos às vagas de membro efetivo do Conselho Superior do Ministério, independentemente de pedido ou processo de registro de candidatura, não se admitindo renúncia à elegibilidade. Inciso 4. A eleição de que trata este artigo é realizada na primeira quinzena de dezembro do ano do encerramento do mandato, devendo coincidir, sempre que possível, com a eleição do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 5. O eleitor poderá indicar tantos nomes de candidatos quantos forem as vagas a serem preenchidas. Inciso 6. Serão proclamados eleitos os mais votados, até o número de vagas em disputa, e os que se seguirem na ordem de votação serão considerados suplentes até o máximo de 5. Inciso 7. Os eleitos são obrigados a exercer o mandato ou a suplência. Inciso 8. O mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público é de 2 anos, permitida apenas uma recondução consecutiva, salvo quando não houver outros concorrentes em número igual ou superior ao dos cargos em disputa. Inciso 9. O mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se em 31 de dezembro do exercício subsequente ao do seu início. Inciso 10. Os membros efetivos do Conselho Superior e os 5 primeiros suplentes tomam posse juntamente com o Corregedor-Geral do Ministério Público em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no 1º dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público são substituídos no Conselho Superior do Ministério Público por seus respectivos substitutos, conforme estabelecido nesta lei complementar. Inciso 12. Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são substituídos em casos de impedimento, ausência ou afastamento, e sucedidos, no caso de vacância, pelos suplentes, observada a ordem da votação.